Olá, pessoal. Iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que aconteceu entre 1835 e 1845. Na verdade, foi uma das mais longas revoltas brasileiras. Essa revolta aconteceu no Rio Grande do Sul. Ela foi liderada, na verdade, pelos dominantes da classe gaúcha. A gente vai ver o motivo dessa revolta, mas em primeiro lugar, vamos entender um pouquinho sobre os antecedentes disso. A gente sabe que as revoltas vão eclodir no período em que o Brasil era governado por regentes. O que era um regente? Quando Dom Pedro I renunciou ao trono, o seu filho, Pedro de Alcântara, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, a Constituição dizia que o governo deveria ser ocupado por 3 regentes. Então, durante o governo desses 3 regentes, foram acontecendo algumas revoltas. Isso exatamente porque eles aproveitaram o momento de instabilidade política. As pessoas se aproveitavam desse momento. Na verdade, o que acontecia? A classe dominante se aproveitava das classes pobres da população como apoio de processo nessa luta. Na época da Farroupilha, a criação de gado e a produção de charque, couro, sebo e graxa eram as principais bases da economia. Esses produtos gaúchos eram vendidos principalmente para outras províncias brasileiras, ou seja, destinavam-se ao mercado interno. Só que, a partir de 1821, o governo central passou a impor cobrança de taxas pesadas sobre esses produtos rio-grandenses. Então, os fazendeiros vão reclamar os altos impostos cobrados pela entrada de seus produtos nas províncias brasileiras e da concorrência desleal do charque uruguaio e argentino. Como o charque desses países pagava um imposto baixo nos portos brasileiros e podia ser vendido no Brasil a um preço bem menor do que o gaúcho, então eles vão se revoltar e diziam não suportar mais a opressão da corte sobre o Rio Grande do Sul. Não queriam ser mais governados por homens enviados do Rio de Janeiro. Em 20 de setembro de 1835, os rio-grandenses, conhecidos como farroupilhas, vão se revoltar contra o governo e, comandados por Bento Gonçalves, vão conquistar Porto Alegre, obrigando o presidente da província a fugir. No ano seguinte, eles vão proclamar a República Rio-Grandense, com sede na Vila Piratini. Mas antes, é preciso a gente dizer que não foi tão simples assim quanto a gente está falando nesse momento. O que vai acontecer? Nesse ano de 1835, Bento Gonçalves vai dar posse ao vice-presidente da província, o Marciano Ribeiro, e vai acalmar a população declarando que, em nossas mãos, a oliveira substitui a espada. Alguns dias depois, praticamente, todo o estado estava em mãos farroupilhas. Somente as cidades de Rio Pardo, São Gabriel e Rio Grande ficaram em poder do Império. No dia 15 de julho de 1836, os imperialistas vão reconquistar Porto Alegre, ou seja, aquilo que eu falei no início. A gente não vai ter um momento, assim, de uma hora para outra eles tomaram. Não teve um momento em que houve a reconquista de Porto Alegre. Bento Gonçalves, por exemplo, que era o líder dos farrapos, ele vai tentar a reconquista da capital, mas vai ser frustrado após 3 horas de luta. A perda de Porto Alegre foi uma derrota decisiva, pois a capital nunca seria reconquistada por eles. Em 9 de setembro de 1836 vai ocorrer a primeira grande batalha. Antônio de Souza Neto, que era a figura mais respeitada das forças farroupilhas, depois de Bento Gonçalves, é lógico, venceu as tropas imperiais na Batalha de Seival. A vitória foi tão entusiasmante que Neto, instigado pelos republicanos radicais, vai proclamar a República Rio-Grandense. A decisão vai emancipar o Estado gaúcho do restante do Brasil. A medida vai dar novos rumos ao levante, configurando o caráter revolucionário do movimento Farroupilha. Outra medida muito importante foi que todos os escravos que se alistassem nas tropas farrapas seriam libertos. Com isso, o número de soldados farroupilhas dobrava de tamanho. Contudo, em outubro do mesmo ano, em 1836, na Batalha do Fanfa, os farroupilhas foram derrotados pelas forças imperialistas. Bento Gonçalves e outros oficiais farroupilhas foram presos e enviados para o Rio de Janeiro, capital do Império. Na capital, Bento Gonçalves vai acabar conhecendo o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi.
O italiano vai resolver aderir ao movimento Farroupilha. Garibaldi e seus seguidores vão navegar em direção ao sul do Brasil, onde eles vão ser recebidos como reforços ao exército revolucionário. E em 5 de novembro de 1836, a Câmara Municipal da cidade de Piratini vai oficializar a proclamação da República Rio-Grandense, como eu já disse. Mesmo feito prisioneiro, Bento Gonçalves é declarado presidente do novo país. E como vice-presidente, José Gomes de Jardins, que assume a presidência interinamente. Em outubro de 1837, Bento Gonçalves vai fugir da prisão 2 meses depois de chegar ao Rio Grande do Sul, onde ele vai assumir a presidência da República, daquela República. Em 1839, liderados pelo general Davi Canabarro e pelo revolucionário italiano Garibaldi, que eu falei agora mesmo, os farroupilhas vão conquistar Laguna, em Santa Catarina, e lá vão proclamar a República Juliana. Garibaldi vai usar uma tática interessante para surpreender as forças do governo. Como os portos rio-grandenses estavam ocupados por navios do Império, ele e seus soldados vão construir e transportar seus navios por terra sobre carretas tocadas por bois, desde Porto Alegre até Laguna, em Santa Catarina. Com isso, os farroupilhas surpreenderam e venceram as forças do governo estacionadas no litoral catarinense. Assim, e com apoio dos catarinenses, o movimento rebelde vai se estabelecer também em Santa Catarina. E em 1842, o Império vai enviar para o sul 12.000 soldados comandados por Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, a fim de combater os farroupilhas. As lutas vão se prolongar por 3 longos anos. Durante esse tempo, Caxias conseguiu estabelecer acordos em separado com os comandantes farroupilhas, criando, desse modo, as condições para a assinatura de um tratado, o Tratado de Ponte Verde, que pôs fim à guerra e é conhecido como a Paz Honrosa, em 1845. Por esse acordo, a gente vai ter as seguintes decisões. Os gaúchos podiam escolher o presidente da província. B. O charque estrangeiro passava a pagar 25% a mais de impostos, que era um dos questionamentos dele, o fato dos impostos serem mais caros para quem era daqui do que de fora. Parece um pouco o que a gente já vê hoje em dia. Os comandantes farroupilhas passavam para o exército brasileiro com os mesmos postos que ocupavam nas tropas rebeldes. O governo libertava os escravos que lutaram nas tropas farroupilhas. Em troca dessas vantagens, os rebeldes vão manter o sul integrado ao Império. Então a gente pode perceber que, pela assinatura do Tratado de Ponte Verde, a gente vai ter benefícios para ambos os lados. Então a gente não pode afirmar que os farroupilhas venceram a guerra, mas também a gente não pode dizer que eles foram derrotados. Na verdade, os dois lados ganharam com isso, com esse acordo. Se o Império Brasileiro não perdeu sua importante província, que era fronteiriça, os farrapos também lucraram com o aumento do imposto sobre o charque importado, ou seja, eles favoreceram o comércio deles. Entretanto, o mais importante e polêmico sobre o final da Guerra dos Farrapos está na discussão que envolve o seu desfecho. Afinal, a gente pode afirmar que a Revolução Farroupilha foi um sucesso? Por quê? Porque qual é a diferença dessa revolução para as outras? Diferente das outras, que ocorreram nessa mesma época, o caráter deles é um caráter mais revolucionário. Eles queriam um rompimento com o Império e a luta pela República e pela abolição da escravatura. Então, isso que era importante para eles. Só que esse caráter revolucionário, nesse caráter eles não tiveram sucesso, porque o Brasil ainda se manteve uma monarquia. O Rio Grande do Sul voltou à condição de província, mas o pior de tudo foi que a escravidão ainda foi mantida. Mesmo aqueles que haviam lutado na guerra, muitos ainda permaneceram na escravidão após o fim da Revolução. Então, ou seja, houve um descumprimento do acordo aí. Poucos foram os que mantiveram sua liberdade após a declaração de paz. Então, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode deixar nos comentários. Vai ser um prazer ajudá-los a esclarecer um pouquinho sobre essa revolução que foi uma das mais importantes para o Brasil.